Olá, olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no meu canal, posso chamar assim, né? O meu canal individual. Eu estou muito feliz, completei 2 meses de entrevistas praticamente diárias. Se não foram diárias, em muitos dias eu fiz mais de 2 ou 3 para poder compartilhar os assuntos com vocês, que se eu tenho dúvida, acredito que vocês também podem estar com essas dúvidas e por que guardar o conhecimento, não é? Dizem que as profissões do futuro são muito mais compartilhar do que reter. Então, vamos em frente. Hoje eu quero trazer um assunto super, super importante. Tenho recebido muitos pedidos para a gente falar sobre isso, que é sobre o sono. Sono, sonhos ou pesadelos na quarentena. Enquanto a minha convidada entra aqui, eu quero perguntar como vocês têm dormido nas últimas semanas, se perceberam alguma mudança muito drástica, se conhecem a paralisia do sono, sabe aquela quando você acorda, mas os músculos não mexem, será que isso tem a ver com estresse, com ansiedade ou não? Enfim, são muitos assuntos para a gente abordar e que eu tenho certeza que podem mudar, inclusive, as suas relações com muitas coisas. Eu não sei se vocês sabem, eu estou só tentando aqui finalizar um som para não ficar atrapalhando a gente, mas vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas se a gente não dorme bem, a gente não vive bem. Por quê? Porque a gente não decide bem, a gente não pensa bem, a gente age mais por impulso, gasta muito mais energia e essa energia depois pode faltar em outros momentos. Olha, o Afonso está dizendo que é o que está acontecendo comigo. Tive muita paralisia do sono e tenho insônia. Muito bom esse depoimento de vocês, porque já ajuda a direcionar minha entrevista com a doutora Silvia Conway, psicóloga do sono e diretora da Associação Brasileira do Sono. Enfim, o sono é um assunto infinito e que se eu pudesse eu falaria sobre ele todos os dias, mas agora então nós vamos com a doutora Silvia. Eu espero que vocês saiam dessa entrevista melhor do que começaram. Ela dividindo tela aqui comigo, nós já vamos conversar. Oi! Olá, tudo bem, Isabela? Tudo ótimo, Silvia. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui novamente podendo falar sobre sono com as pessoas que se interessam e querem entender mais, né? Com certeza. Silvia, você está me ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo? Que Estou te bom, ouvindo bem. ótimo, ótimo. Essa conversa, ela ficou interrompida na semana de 1º de maio, quando eu fiz entrevistas exclusivas sobre o futuro do trabalho, né, e como o sono, então, poderia nos ajudar nesse contexto, não só no futuro, mas no presente. Então, voltamos, já que naquele momento nossa internet não nos deixou continuar, né, Silvia? Sim, eu agradeço pela oportunidade e compreensão também. Espero que hoje aqui as pessoas possam tirar as dúvidas que ficaram, né? Silvia, compreensão é a palavra do momento, não é? É, esse é Ó, um momento de silêncio interno para entender como que se organiza, né, as próprias emoções, o que virá depois, como lidar com o desconhecido. Eu acho que isso é um momento que pode, às vezes, trazer até ruptura do sono por conta do estresse, de não saber lidar com o inevitável, né? perfeito. Olha, eu estou anotando aqui alguns comentários, além de 2 perguntas que já vieram pelo meu direct sobre privação de sono, se isso interfere no bruxismo ou na paralisia do sono, que é quando, né, a pessoa abre o olho, mas não consegue mexer os músculos. Tem gente que acha que isso é algo de outro mundo, enfim, depois você vai contar para nós, tá, Silvia, o que é Sim, isso? tá ótimo. A Luzi está dizendo aqui, estou acordando várias vezes à noite. Vou só anotar aqui, tá? E muitas pessoas reclamando que estão dormindo mal na quarentena. Silvia, vamos começar por esta reclamação bem ampla? Sim. Por que que está acontecendo? Pois é, eu acho que a quarentena traz esse desafio mesmo de lidar com o desconhecido. É uma situação que a gente vem para casa e em casa fica restrito àquele ambiente, às pessoas com quem você está vivendo, não necessariamente com um bom trato familiar. Às vezes existem alguns ruídos, algumas questões que aparecem mais facilmente a hora em que a pessoa está vivendo o tempo inteiro, tendo que lidar com aquilo. Eu acho que traz uma incerteza em relação ao futuro do trabalho, ao futuro financeiro. Então, isso também é um outro fator de estresse.
traz também, eu acho que uma questão política muito clara que também a gente está vivendo, né? Até de orientação em relação ao próprio coronavírus, como se pega, como se não se pega, quem é que está falando a verdade, se é uma coisa leve, se não é. Eu acho que tem uma incongruência também das autoridades em termos de orientação, que pode fazer com que as pessoas fiquem sem norte, sem saber realmente em qual das estratégias de comportamento é a mais adequada, a mais efetiva. E às vezes até alguém que acha que sim, que o certo é fazer o isolamento e fica numa neura, numa grande preocupação, seja porque tem algum idoso junto, seja porque tem medo de pegar e não tem resistência, então no exagero até de lavar as mãos. Então eu acho que é plural os motivos pelos quais as pessoas podem estar ficando nervosas, preocupadas, estressadas em demasia e com isso tendo eventualmente os sintomas decorrentes de estresse, um deles que é a insônia, né? E aí ela pode falar. E aí? Não, e aí ela pode ter uma dificuldade, às vezes, para iniciar o sono, porque fica com um processo de pensamento acelerado, ou ela acorda no meio da noite e começa a pensar na preocupação, ou até desperta precocemente, porque a insônia, ela é essa manifestação, né? Ela pode ser uma dificuldade para iniciar o sono, um sono fragmentado, com despertares no meio da noite, às vezes despertares de uma vigília prolongada no meio da noite, ou um despertar precoce, a pessoa acorda antes do horário. Antes do horário, vamos deixar bem claro, antes do horário não é assim, eu posso acordar às 10 e acordo às 8. Antes do horário seria, eu posso acordar às 7, 8 horas, mas eu acordo por volta das 5, por exemplo, e não consigo retomar o sono. Então a pessoa entra num processo já de vigília, de aceleração de pensamento, e muitas vezes em virtude das preocupações que ela pode estar vivendo, seja na esfera familiar, né, no trato com a família, seja na esfera de uma preocupação financeira, de uma preocupação do trabalho, dela não ter amanhã esse trabalho. Às vezes ela pode ter tido uma dívida que ela contraiu recentemente, por exemplo, de um apartamento que ela comprou, ou um carro que ela está pagando o financiamento, e que eventualmente ela está com uma certa insegurança em relação aos ganhos financeiros que podem prover essa condição por ela ao longo do tempo que ela previu, que ela achava que ela podia assumir aquela dívida. E aí a questão política também, um desespero do que pode estar acontecendo, o que vai ser desse país, e a própria doença. Então, eu acho que eu citei aqui alguns aspectos que podem trazer preocupação isoladamente ou junto, né, conjuntamente, e isso acelerar realmente um grau de preocupação e estresse grande. Silvia, antes de eu continuar, quero só dizer que o Christian está dizendo, manda um grande abraço para a Silvia, diga que foi o Christian, ela é sensacional. Muito querida, obrigada, Christian. O Christian está aqui conosco, obrigada pela companhia. E a Ana Cláudia diz, tema super importante. Bom, o que você está me dizendo, Silvia, é que tudo o que acontece durante o dia interfere na nossa noite. Não tem aquele botãozinho, né? Passo um dia inteiro de estresse, vou deitar na cama, vou fechar o olho e vou dormir. Isso não é tão fácil quanto a gente imagina. Pelo que você nos explicou, tudo que eu estou vivendo, né, este aumento de medos, ansiedades e angústias, interfere no sono. E aí, já partindo assim para o gol, como nós não sabemos quando tudo isso pode terminar, ou como nós não sabemos nada, né? Na verdade, a gente nunca soube, né, Silvia? A gente sempre viveu a ilusão de que vamos voltar para casa, vamos, enfim, dormir e acordar sem nenhuma interrupção, mas para quem está vivendo em isolamento e está lidando muito mal com isso, qual seria a sua recomendação, né, como psicóloga do sono, para procurarmos um ritual para dormir melhor? Nossa, Isabela, eu acho que eu vou poder tecer aqui um pouco os comentários a respeito às orientações da higiene do sono, né, que são você ouve em vários locais, aqui mesmo já com você a gente já falou, e eu acho que um outro tanto que eu gostaria de tecer comentários a respeito dessa inevitabilidade, né, do que a vida traz mesmo e nos coloca próximo à nossa vulnerabilidade. Então, acho que esse é o outro lado de como lidar com o desconhecido. Então, do ponto de vista mais imediato e comportamental, eu diria para você que, de fato, se a pessoa puder evitar todos os estimulantes, né, cafeínas, que tem no chá preto, chá mate, chá verde, o uso de Coca-Cola, que também tem bastante estimulante do sistema nervoso central, o próprio chocolate tem, eu acho que a gente está diminuindo a excitação do cérebro.
Então, diminuir a excitação do cérebro ajuda também você a poder ter mais calma à noite, porque a cafeína ela leva mais ou menos 8 horas para ser metabolizada. Uau! Então, se você toma um cafezinho à tarde, você vai ter uma porção de cafeína ainda agindo no seu cérebro à noite. Evitar ficar na cama também ruminando. Então, se você tem uma preocupação, pega um caderninho, escreve as suas preocupações. Se você tem alguém que você confia, que tenha um certo discernimento, alguém que te inspire paz, traga essa pessoa também para uma conversa, sabe? De repente marca uma videoconferência, ajudar a organizar as ideias daquilo que está te afligindo e não levar isso para a cama. Então, se você quiser, tenha um caderninho do lado na mesinha de cabeceira para que alguma preocupação você possa colocar lá e você ter realmente durante o dia a oportunidade de poder lidar com essas questões que te trazem conflito. Então, não é para ignorar o conflito, não é para passar por cima dele, é para tratá-lo sim, mas também reconhecer que não adianta à noite eu trazer todos os conflitos, porque às vezes as pessoas se ocupam ao longo do dia com uma série de atividades, e isso faz com que elas sintam a vitalidade acontecendo, porque elas estão ocupadas, progredindo e tendo resultado nas tarefas, mas elas não estão em contato com elas. Então, às vezes, quando deitam à noite, é que vem e surge o estresse, né? Aquilo que está por baixo. Perfeito. O Christian diz, né, preenchi muitos cadernos. Eu adorei o que você falou. Não vamos levar angústias para a cama. Vamos levar um caderno e a gente anota nesse caderno para depois dormir. Para tratar desse assunto mesmo durante o dia. Eu acho que a quarentena, ela está trazendo a oportunidade de lidar com o que estava debaixo do tapete. Perfeito. Então, eu acho que isso, tanto do ponto de vista da nossa sociedade, da estrutura da sociedade, né, da própria estrutura do capitalismo, tudo isso está vindo à tona, um questionamento. Nós estamos aqui numa conversa facilitada por um instrumento que é a internet, e que há quanto tempo há resistência em realmente aderir a esse sistema em tantas atividades. Eu mesma, como psicóloga, tenho atendido de modo virtual. Quer dizer, quanta resistência para aderir isso em atividades que já poderiam estar acontecendo. Então, eu acho que esse desafio da internet ou da quarentena, mais dizendo, coloca a gente mesmo numa questão de poder lidar com aquilo que estava debaixo do tapete. E que às vezes é como eu lido com a vida, como eu lido com as angústias, como eu lido com os conflitos. Não dá mais para escapar disso. Então, se eu coloco no caderno, não é para simplesmente achar que está no caderno e eu fecho a página. Resolvi. No dia seguinte, eu olhar para aquilo de frente. Eu tenho um problema com meu marido? Qual é o problema com o marido? Eu não me posiciono, eu me sinto desrespeitada. Aonde eu me desrespeito? Como eu posso buscar esse respeito? Eu tenho um medo em termos financeiros? Qual é o meu medo? De que cifra nós estamos falando? Existe recurso? Com quem eu posso buscar esse recurso? Eu tenho como cortar alguns gastos da minha casa? Eu tenho medo de fazer esses cortes, porque de repente eu temo pelas crianças terem falta, sei lá, estou supondo, vamos dizer que uma TV a cabo. Então, como é que eu lido de verdade com as questões que me trazem conflito, ao invés de escamotear esse problema, né? De esconder ele de mim, e que ele só vai aumentando o grau de preocupação. Então, eu acho que este é um ponto que tem a ver com o caderno, né? Óbvio que evitar álcool à noite. Tem algumas pessoas que estão abusando de álcool, às vezes consumo de drogas, porque trazem um certo relaxamento. Perfeito. Silvia, quero falar com você sobre isso. Antes, eu quero dar um beijo para a Elô Pinheiro, que está aqui nos acompanhando, passando para dar um beijo. Obrigada, Elô, pela sua audiência. Aqui tem muita gente falando sobre os estimulantes, como você falou, que não vive sem coca, né? Que não vive sem café. E aí, o que eu percebo, Silvia? Percebo por mim, tá? Em dias muito intensos, eu vou tomar mais café. Ou seja, eu já estarei com uma sobrecarga ao longo do dia, informacional e de coisas para resolver. Aí eu vou lá e tomo mais café, né? Ou seja, eu estimulo mais o meu cérebro. E aí à noite eu vou querer chegar e perder pouco tempo para dormir. Então é difícil, né? O cérebro entender, mas você tomou tanto café para acordar e agora a gente tem que dormir logo. Isso. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria só pedir agora para o pessoal que está nos acompanhando continuar mandando seus coraçõezinhos para saber que vocês estão aqui, mas eu vou tirar um pouquinho os comentários para a gente poder ver a linda doutora
que está aqui conversando com a gente. Eu tento equilibrar, sabe, Silvia? Muita gente fala, deixa os comentários, outros, deixa eu ver quem é a doutora. Então, vou deixar um pouquinho sem os comentários, Tá bom. mas continue aqui com os coraçõezinhos. E aí, Tá bom. Silvia, você tem reparado, então, no seu consultório o aumento de álcool? E isso também prejudica, porque tem gente que fala que bebe para dormir melhor. Isso, então, o que acontece com o álcool? O álcool, ele realmente cede o sistema nervoso. Então, ele favorece, ele facilita esse início do sono. Porque ele vai relaxando a musculatura, ele relaxa também as suas preocupações. Então, naturalmente, com isso, você acaba tendo a tendência ao sono mais facilitada. Mas o álcool, ele desidrata o organismo. Então, você pode, por isso que muitas vezes quando a gente bebe água, a gente sente tanta sede. Então, É acaba verdade. tendo uma fragmentação também do sono, ou em virtude da desidratação, ou em virtude do relaxamento maior muscular, que pode favorecer os despertares por conta de um distúrbio respiratório do sono, que tem a ver com a Uhum. obstrução na passagem do ar, então pode favorecer o ronco. Por isso, quando as pessoas bebem, muitas vezes, se elas não roncam, elas percebem que elas estão roncando. Ou Uau, alguém conta, relata para elas que elas roncam depois de uma bebida. Então, o sono vai ter pior qualidade. E o uau. álcool também diminui o percentual de sono REM, que é um dos estágios mais importantes para a recuperação. Todo o processamento cognitivo acontece substancialmente no sono REM e também no sono 3. Então, quando você bebe álcool, você também tem um prejuízo nesse sentido. A qualidade fica prejudicada em termos da distribuição da qualidade do sono mesmo, do REM, e também da fragmentação do sono por conta do distúrbio respiratório do sono. Então, por isso que a pessoa, quando fica bêbada e capota, acorda com ressaca, porque o sono foi Ressaca. péssimo, né? Total, Então, total. é, Nossa, Silvia, isso faz muito sentido, porque quando a gente não dorme, eu, pelo menos, também fico com a sensação de ressaca sem ter bebido. E agora você dizendo isso, ou seja, o sono também fica prejudicado. Então fica. são as quantidades, né? Eu posso tomar aquela tacinha de vinho, né? Mas não adianta tomar uma garrafa inteira de vinho que não vai me fazer Isso, bem. e assim, você, às vezes, dependendo do organismo, até a pessoa pode tomar uma, duas taças de vinho, mas que ela termine pelo menos uma hora e meia antes do início do sono dela, que ela já tenha terminado, que ela vai bebendo água ao longo. Água. Água, porque ela vai realmente tendo menos álcool concentrado no organismo. Isso é bem importante, né? Agora, às vezes o que a pessoa tem, elas têm relatado, algumas pessoas têm relatado aumento do consumo quase como um distrator, sabe? O álcool, às vezes, como um efeito distrator mesmo. Começa a beber álcool mais cedo, porque está em casa, Ah, e para aí distração. para distração, é. Para distrair, tá. Isso, exato. Então, eu acho que isso também não é recomendado, né? Para poder controlar isso e evitar também o uso do consumo diário, porque pode, dali a pouco, você virar um alcoólatra, né? Entrar num estado aí de alcoolismo, de uso e abuso do álcool, sem perceber por conta dessa circunstância de estar sempre em casa e usá-lo como distração, e dali a pouco virou um acessório que você não consegue mais tirar, né? Ô, Silvia, eu acho deliciosa essa nossa conversa, porque você já falou sobre dinheiro, álcool, milhares de coisas que afetam o sono. E eu ouço muito mais pessoas reclamando do sono do que dizendo que estão dormindo bem, não é? Porque eu entendo que eu só tenho um dia bom se eu durmo bem. Só que se eu entrar nesse ciclo de vai café, vai coca, vai chocolate, vai estimulante, chego à noite, ou seja, eu tenho pouco tempo para dormir, faltou eu perguntar para você sobre este ritual, quando você fala da cafeína, né? E aí eu venho, a gente tenta maximizar o dia, enchendo a agenda, depois sobra pouco tempo para a noite, mas então, o que você recomenda como ideal, ou o tempo adequado para a gente parar de tomar os estimulantes, como café ou chocolate, antes de dormir? Só para a gente Muito bem. depois passar para as outras perguntas. Olha só, o ideal seja que a gente tome só de manhã, né? Se a gente puder tomar uma xicrinha de manhã, seria o ideal. Muito difícil Uau! pensar nisso, porque tá cheio de gente que toma café o dia inteiro, né? É importante saber que o quê? O café é um estimulante do sistema nervoso central para a maioria das pessoas. Existem algumas pessoas que não têm essa sensibilidade para a cafeína tão forte, mas a maioria tem. Então, se puder pelo menos parar com a última xicrinha na hora do almoço, a gente tem 8 horas até o início da noite garantido de maior proteção, né? Quer dizer, vai limpando o organismo.
Perfeito. Agora, assim, Isabela, eu acho que eu quero chamar a atenção quando você começa a dizer da multitarefa, né, dessa questão de produtividade, aí eu acho que a gente entra na esfera que você comentou também sobre chegar à noite e a pessoa achar que é o botão liga-desliga, né? Desliga, ó, até estou desligando a minha luz, e a Ah, pessoa acha que vai dormir. Aí acorda e toca o dia. E não é assim que funciona. O sono é um contínuo. Então, como eu estou lidando com o meu dia ao longo do dia, a forma como eu lido, o espaço que eu dou para mim, o espaço para respirar, o espaço para entender o que eu estou sentindo, o que eu estou experimentando, aonde eu estou me incluindo, é o que vai também garantir que quando chega a noite eu tenho uma quietude, uma calma interna, aonde a tendência ao sono que é própria do ritmo circadiano, porque uhum. eu estou ao longo do dia, eu tenho que me manter acordada. Manter-se acordado é um gasto energético bastante grande para o organismo. Então, ele vai acumulando a adenosina, que é uma substância própria do resultado dessa sustentação da vigília, que vai sendo acumulada ao longo do dia. Quando chega, isso é o que dá o cansaço. Mas não basta só esse acúmulo de adenosina, tem a ver também com tendência ao sono do ritmo circadiano. Então, eu tenho tendência à vigília, quando eu começo, vai terminando o meu período da noite, vai aumentando a temperatura corporal. Com o aumento da temperatura corporal, começa a haver aumento da secreção de um hormônio que se chama cortisol, que é o hormônio Opa. que garante a nós essa vigília atenta. É o mesmo hormônio do estresse. Estresse. É o mesmo, mas ele tem um nível anterior a chegar no nível do estresse, que é o hormônio que dá essa vigília atenta. Quando a gente está numa aula prestando atenção, conseguindo se manter atento, é um bom nível desse cortisol. Esse depois a gente tem uma queda da temperatura na hora do almoço, eleva novamente a temperatura no meio da tarde e cai novamente a temperatura no final do dia. Então, nessa tendência de queda da temperatura, tem a queda do cortisol, é o momento que também a gente tem a ausência da luz. Com a ausência da luz do sol, o cérebro percebe que é noite, ele começa a secretar melatonina. Então, perceba que o sono é um ciclo junto Total. com a vigília. Então, ele vai acontecendo numa consonância com os outros ritmos biológicos que estão acontecendo. Então, eu tenho uma tendência ao sono porque eu estou cansada, acumulei muita adenosina, mas eu também estou no momento do dia favorável do meu sono do ponto de vista rítmico. E eu também tenho uma informação temporal, que é a ausência de luz, que me informa e me ajuda a secretar a melatonina, que é o indutor natural do sono. Aí a pessoa fica numa grande aceleração ao longo do dia, onde ela não tem espaço para ela, e quando ela chega à noite, ela segue na aceleração. Então, o que acaba acontecendo nas insônias não é. Silvia? Entrou uma ligação e eu desliguei aqui. Isso acontece, né? Porque não tem como desligar o telefone. Acontece. Tá Então, tudo bem. desculpa. Então, eu tenho essa agitação, e quando chega à noite, é muito mais uma resistência. Uma Sim. resistência de realmente um Resistência. fluxo de pensamento, uma falta de intimidade comigo, um entendimento do sono que é um botão de liga e desliga, porque eu tenho que dormir para garantir uma boa noite de sono, para estar produtiva amanhã. Então, eu coloco uma expectativa muito grande sobre o sono, uma cobrança para que ele se efetive, para que ele de fato tenha uma produtividade tal qual a vigília. Então, a gente coloca o sono, o que tem acontecido na nossa sociedade moderna é colocar o sono como mais um dos produtos de eficiência, de produção. Eu tenho que produzir um sono de qualidade. Então, eu coloco uma tensão sobre um processo que é natural, que é fisiológico, que é espontâneo, porque ele realmente ele é Perfeito. rítmico. Então, eu acho que Perfeito. esse é o grande problema do que as pessoas estão vivendo. E como elas não têm esse espaço para o diálogo interno, para lidar com as circunstâncias que causam, que trazem conflito, com abertura, com tranquilidade, com transparência, elas acabam levando tudo isso para a cama. E quando chega na cama, vira um volume. Aí vem a pressão de ter que dormir, ser efetivo no sono, para acordar amanhã e ser produtivo. Então, ela coloca também o sono como produtividade. É um caos, né? Então, quando a gente está falando da higiene do sono, de todas as estratégias, que é evitar o uso de eletroeletrônico à noite, porque o eletroeletrônico ele tem uma luz azul. A nitidez da tela é dada pela fração de luz azul. Então, é a mesma luz que inibe a secreção da melatonina. Então, por isso a gente orienta.
computador, tablet, televisão, evita pelo menos 1 hora e meia antes da hora que você quer dormir. E mais do que isso, existe também a parte de excitação cognitiva e emocional que essas informações podem trazer. Porque se eu entro numa rede social e de repente eu acesso uma informação que me desagrada ou que me excita e que me deixa eufórica, eu também posso entrar num processo de desgaste emocional ou de sustentação de um pensamento e não entrar em contato com o processo do adormecimento, que é um processo de recolhimento, onde eu me desligo do mundo para me recolher para o mundo interno. E aí a tendência ao sono vai se manifestando naturalmente. Então eu diria para você que existe muito pouca educação nas pessoas do respeito interno. Do respeito consigo mesmo. E esse respeito, eu acho que é o grande aliado do sono, para poder que o sono se exerça nesse processo típico, que é um processo de entrega. A falta de intimidade consigo. Tão maravilhoso. Eu notei aqui, ó, falta de intimidade consigo. Eu tô achando esse papo tão maravilhoso. Quem tá chegando agora, eu tô conversando com a psicóloga do sono, Silvia Conway. Toda a entrevista depois vai ficar lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real, para vocês compartilharem depois esse assunto, porque é necessário para todo mundo que dorme. Então, para todo mundo que tem cérebro. Silvia, eu tô achando interessante porque muitos têm buscado na farmácia, nos atalhos, né, da farmácia, um remédio que vai chegar na cama, pronto, desliguei. E não vai. Você então disse que sim, gente, a luz do celular interfere na produção da melatonina, tanto que depois teve uma moda, né? Eu vivi, inclusive, isso na minha profissão, em tomar melatonina toda noite e tal, para, sabe, desligar essa chave mais rápido. E é curioso, porque antes a gente levava livros para a cama, antes de dormir. E agora a gente leva o celular e eu ainda não soube que as páginas do livro interferem na produção da melatonina. Então, mas a luz do celular, sim. Sim, porque o livro físico, você tem a luz que está iluminando ele, mas é bem mais fraco do que essa tela que chega direto para nós, né? E aí, quando você fala sobre falta de intimidade, né, você como a psicóloga do sono, eu gostaria que você falasse sobre isso. Mas antes, tá, vou fazer aqui um suspense. Quando a gente foi combinar o tema da nossa... Vou deixar aqui, tá? Falta de intimidade. Porque eu acho que as nossas outras respostas vão levar para isso. Você me propôs para a gente falar sobre os sonhos na quarentena. O que tem acontecido? A gente está tendo mais pesadelo ou sonho? Eu acho que eu diria que são os dois, porque pesadelo é um sonho com conteúdo ameaçador, Ruim, com é conteúdo verdade. ruim, né? Então, pesadelo não deixa de ser o sonho. Mas eu acho que o que você quis dizer é se a gente está tendo sonhos bons ou sonhos ruins. Isso. E eu acho que tem as duas coisas acontecendo, né? A gente também tem dos estudos científicos que vêm sendo feitos nos outros países que já tem mais resultados de acompanhamento da população, tem um aumento de pesadelo, né? E isso também ouço relatos de algumas pessoas que estão tendo pesadelo. Estão tendo sonos angustiantes, né? Porque eu acho que o que realmente caracteriza um pesadelo é uma angústia que deriva do sonho, a ponto de muitas vezes você acordar, eu acho que essa vai ser a marca do pesadelo, você acorda e você fica assustado com aquilo, porque de fato o pesadelo acontece durante uma fase do sono, que também é a fase do sono REM, por acaso, que eu já fiz um comentário. E ele é um sonho, a característica do sonho durante o sono REM é que ele é um sonho vívido, parece que é real, realmente você vive aquilo. Então, quando a pessoa desperta desse sonho vívido, angustiante, ela fica numa relação tensa, estressada, que às vezes traz uma dificuldade para ela retomar o sono. Então, isso sim tem acontecido com uma parcela das pessoas, e aí eu diria para você que isso está associado com todos os elementos que nós começamos logo no início a conversar, né? Todas as questões que pode ser no âmbito do relacionamento familiar, pode ser as questões de ordem de financeira, de preocupação, de trabalho, se ela vai ter ou não vai ter o trabalho amanhã. Essa questão política, o medo da doença, ela pode também ter pessoas que estão pegando a doença próximas dela, isso pode trazer angústia, então estaria dentro dessa órbita. Agora, tem muitas pessoas também que estão relatando mais sonhos, elas estão lembrando mais dos sonhos. Uau. E esse eu acho que é um fenômeno super bonito de se ver, não o fenômeno em si, porque o fenômeno já existe, mas o fenômeno da relação humana renovada com o sono.
Porque o que isso quer dizer? Sonhar, a gente sonha sempre, mas lembrar-se do sonho depende da gente acordar e ficar um pouquinho lá ainda nas duas consciências. E não acordar. Quando a gente acorda com o despertador, que coloca a gente já no ponto de entrar na batalha do dia, de ir lá, escova os dentes, faz café da manhã, olha o tempo inteiro no relógio. Então a gente já sai da cama e engata na vigília de imediato. Então o fato das pessoas estarem em casa sem essa urgência no horário já para ter que sair, com esse horário super apertado, faz com que elas não necessariamente precisem colocar um despertador, porque se antes ele precisava levar 1 hora para o trabalho, agora ele não precisa mais, então às vezes ele não precisa mais acordar tão cedo, então às vezes ele acorda espontaneamente. Ao acordar espontaneamente, ele tem mais chance de acordar do sono REM. Porque o sono REM ele vai acontecendo em ciclos, né? Todas as fases do sono, elas vão se alternando ao longo da noite. E a gente tem de 4 a 6 ciclos de sono. Cada ciclo é marcado por um episódio de sono REM. E esse episódio de sono REM, a cada vez que ele acontece, ele vai sendo um pouquinho mais longo. Então, quando a gente acorda nas férias, gostoso, que não tem hora, não férias em Nova York, né? Não férias num lugar cheio de museu. Mas quando a gente acorda de férias, num lugar que a gente não tem o horário para acordar, em geral, a gente lembra do sonho. E a gente está nessa coisa gostosa ainda, de que eu sei que eu acordei, mas ao mesmo tempo eu estou ali me lembrando dos sonhos. Então, isso está tendo, algumas pessoas estão tendo essa experiência de ficar em contato com um pé na vigília, um pé na consciência da vigília e um pé na consciência do sono, do sonho que acabou de ter durante o sono. E com isso ela se recorda mais dos sonhos. Então, isso também tem a ver com a intimidade que nós estamos falando. Né? A intimidade consigo, quando a gente massacra o sono e o sono fica apenas como uma passagem para me tornar mais produtivo amanhã e exijo produtividade do sono porque eu ocupei meu dia com um monte de atividade, então quando chega a meia-noite eu quero dormir porque às 7 horas eu quero acordar, porque às 8 eu tenho que estar no trabalho, então você coloca também ele numa escala de produção. Isso é extremamente complicado. E isso é o que nós temos vivido. Então, quando há a quarentena, ao mesmo tempo que um monte de preocupação, um monte de questões que nos ameaçam, para muitas pessoas está tendo a oportunidade de respirar. Do finalmente respirar e ter um espaço para si. E aí a gente tem esse relato de mais sonhos rememorados. E isso é um sonho. Eu diria para você que essa é a parte boa que a gente tem para aproveitar na quarentena. É a oportunidade da gente retomar realmente o pé da situação de quem nós somos, para onde a gente de fato quer ir. Assumir mais a responsabilidade sobre a gente e ficar menos à deriva. Porque eu acho que a vida que a gente vem levando é uma vida que a gente está mais à deriva, onde a gente não comanda tanto o nosso barquinho, a gente nem sabe para onde a gente está indo e perde valores realmente que são substanciais para a vida. A vida fica sem propósito. Então, acho que essa é uma grande oportunidade. Então, para quem reclama que não consegue lembrar do sonho, faz um teste em acordar sem despertador, provavelmente vai lembrar do sonho. O acordar naturalmente vai favorecer, então, essa lembrança. E valorizar, né? Valorizar o sono, valorizar o sonho. Não achar que é uma besteira o que está sonhando. Ali tem, sim, tem uma informação sobre como a gente está lidando com o dia, né? Eu sempre que as pessoas trazem conteúdo do sonho, não é o sonho ipsis literis, literalmente, mas qual é a experiência que você está tendo emocional naquele sonho? Em que medida isto representa alguma experiência que você está tendo ao longo do dia? Quer dizer, às vezes você está sonhando com uma perseguição, invasão de ladrão, como se quisessem roubar alguma coisa de você. Em que medida essa angústia, tal qual você está experimentando nos seus sonhos, você está experimentando na vida, né? E às vezes ela não é literal de um ladrão, mas às vezes a sensação que você está perdendo espaço, está sendo invadido, né? Então eu acho que isso é extremamente importante da gente levar em consideração os sonhos. É incrível. Eu tenho aqui ainda umas pontuações daqueles comentários anteriores, mas vê aqui um comentário, Cleo Fiuza, dizendo, né, eu trabalho à noite e não consigo dormir durante o dia, fico até 36 horas sem dormir. Isso traz consequências para a saúde? Vou já fazer essa pergunta para você, porque eu vivi isso. Então, a dor, né, da Cleo Fiuza é a minha dor e
Não posso responder, porque a doutora está aqui, mas, Silvia, então, quais são as consequências de quem passa mais de 24 horas acordado? São consequências. Nossa, Primeira, eu vou citar a primeira de obesidade, vai, que não acho que é a mais importante, mas eu acho que sim, você desregula completamente o metabolismo, você gera uma privação de sono. Como privação de sono, você vai ter, então, a alteração do metabolismo, que pode levar a uma questão de desenvolvimento de obesidade, diabetes, doença cardiovascular. Você pode ter prejuízos cognitivos bastante fortes, né? Dificuldade de atenção, concentração, aumento da irritabilidade. Você começa a criar uma ruptura no ritmo circadiano, você começa a ir contra a natureza do organismo, que nós somos animais noturnos e nós somos animais que temos um ciclo de aproximadamente 24 horas. É aproximado porque justamente o horário, o sol nascer e o sol se pôr, ele é um marcador temporal extremamente importante. Isso. Dormir e acordar no mesmo horário ajuda a gente a fazer esse ritmo de 24 horas. Né? Senão o nosso organismo é um pouquinho mais, ele é próximo a 25 horas, mas por conta do sol, por conta das refeições, a gente faz um ritmo de 24 horas, o que dá também a proteção da nossa espécie. Então, quando a pessoa rompe com essa natureza, ela vai ter todo um desdobramento que tem a ver com a ruptura dos ritmos internos. A gente está falando de um ritmo de sono, vigília de 24 horas, mas a gente tem que entender que isso é resultado de vários ritmos temporais. Então, por exemplo, a menstruação da mulher é a cada mais ou menos 25 horas. Eu fiz o comentário também de uma oscilação da temperatura acontecendo ao longo de um dia. Então, a gente tem vários ritmos acontecendo de produção de hormônio, de metabolismos inúmeros no nosso organismo. E um ritmo influencia o outro. Então, quando eu durmo, a melatonina sendo secretada e favorecendo a condição do sono, ela sabe, um dominó? Que começa, um vai fazendo cair o outro. Sim. A melatonina é como se fosse o primeiro dominó que cai. Ela dá sequência em todas outras informações temporais para o nosso organismo. Quando eu como, na hora do almoço, o meu estômago manda uma informação temporal para o próximo órgão e assim sucessivamente. Então, quando ele rompe com isso, ele desregula, ele desbalança. Total. Fica que nem aquele relógio mesmo que você nunca pode confiar na hora, né? Só que o preço disso num organismo é o preço da falta de concentração, da falta de atenção, de erro laboral que ele pode vir a fazer. O estresse fica aumentado. Para ele conseguir, eu acho que esse ponto é bem importante, para ele conseguir se manter acordado, ele gera a privação de sono. Então, ele precisa estressar o organismo e a própria privação de sono vira um estresse para o organismo dele. Então, ele pode ter elevação do cortisol, que pode criar também uma circunstância de aumento de hipertensão arterial. Então, assim, é chocante. Uma cascata de informações assim que a gente pode sair citando, não vale a pena. Sim. O que vale a pena? Agora, qual é a circunstância dele de trabalho? Se ele não pode colocar um cochilo, sabe? Um sono de 3 horas naquele período que ele está trabalhando. Acho que isso seria importante. Criar uma agenda de sono em que favoreça para ele, mesmo que ele não possa dormir a noite inteira, mas que pelo menos ele possa dormir umas 3 horas, né? Isso que é o recomendado, pelo menos. Doutora, mas, por exemplo, eu não sei, né, o caso aqui, os detalhes de quem fez o comentário, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu tinha que acordar meia-noite e trabalhar às 7. Eu não podia fazer esse sono de 3 horas, ou um sono menor. Não podia. Como muitas pessoas trabalham em turno, realmente eles começam e terminam no escuro. Para esses casos, qual seria a sua recomendação para quem precisa dormir durante o dia? Fecha todo o ambiente, avisa todo mundo, põe placa na sacada, por favor, façam menos barulho, né? Dá para tomar algum chá, alguma coisa para ajudar na indução desse sono durante o dia, já que está totalmente fora do meu relógio? Olha só, vamos falar então, usando o seu exemplo, que você falou que era da meia-noite às 7, eu suponho que eram 5 vezes por semana. Algumas vezes, sim. Algumas vezes, não eram todas as noites. Não, de segunda a sexta da meia-noite às 7, outros dias das 2 às 9, por exemplo. Tá. O ideal seria, por exemplo, se fosse o seu caso, que a gente fizesse um esquema de você dormir antes. Que você pudesse dormir antes,
que você estaria dormindo no período noturno, porque o período noturno começa lá pelas 6, 7 horas da noite. Então Entendi. você teria talvez um sono bifásico. Você faria um sono antes de ir para o trabalho, faria a sua jornada de trabalho, e quando Pronto. você retomasse do trabalho, você teria outra parcela do seu sono complementar àquela de manhã. E aí você acordaria na hora antes do almoço, você acordaria talvez lá pelas 11 horas ou 10h30 e tocaria o seu dia. Tocar o seu Perfeito. dia durante o dia é extremamente importante do ponto de vista psicológico e do ponto de vista do organismo. Porque aí você teria o sono da noite preservado, talvez não contínuo, mas preservado uma boa parte à noite, só que mais cedo. E você teria Perfeito. também a vida social, que é extremamente importante para as pessoas. Perfeito. Sono bifásico. A Liviane, doutora, pergunta assim: quem toma remédio para dormir pode também prejudicar o metabolismo? Ou seja, quem força, então, essa melatonina, provavelmente ela está querendo dizer isso, né? A melatonina não é um remédio para dormir, para insônia. A melatonina, ela é um hormônio, né? Eu acho que ela não é um indutor de sono da qualidade de um remédio, como a gente chama. Ele é um, esqueci agora o nome dele, mas enfim, é técnico, mas ele é um hormônio. E ele sintetiza, então, a melatonina que a gente tem. Ele mimetiza a melatonina natural que nós temos. E ele, mais do que tudo, ele é orientado para quem tem distúrbio de ritmo e não para quem tem insônia. Uau! O que Então, é um distúrbio de ritmo? distúrbio de ritmo, a gente chama de distúrbio de ritmo, mas não necessariamente é. Quem é vespertino, quem, por exemplo, tem uma Hum, tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, lembra da curva da temperatura que eu comentei com você? Existem pessoas que têm essa curva da temperatura acontecendo mais tardiamente. Então, elas vão ter uma tendência ao sono acontecendo atrasado. E aí, entendi. se elas puderem dormir até mais tarde de manhã, para elas é melhor. E elas, de fato, têm uma produção intelectual, uma disposição maior acontecendo no período da tarde e início da noite. Então, para essas pessoas que, às vezes, têm um ritmo de trabalho que acontece mais cedo, desencontrado com o ritmo biológico delas, para essas pessoas a gente sugere a melatonina num horário específico da noite, isso tem que ver caso a caso. Aí a pessoa começa a não só fazer isso, mas também fazer atividade física de manhã, se submeter à luz de manhã, evitar estímulos cognitivos, estímulos luminosos à noite, mais do que nunca para essa pessoa. É extremamente importante, um pouco mais antecipado, para que ela realmente possa ir antecipando o início de sono dela. Porque a natureza dela é mais tardia. Então a gente tem Entendi. que criar quase como uma provocação para que essa natureza se antecipe. Ela nunca vai conseguir ser uma matutina, mas ela consegue se antecipar lá 1, 2 horas. É para isso que é a melatonina. Esse é o principal uso. Ok. Então, o uso da melatonina, ele também é para fazer isso temporariamente. É para você criar esse novo padrão, ajustar esse ritmo biológico e aí você pode suspender o uso. Agora, as pessoas têm usado bastante melatonina, como para insônia, e como muitas vezes é fácil de encontrar melatonina, comprar sobretudo fora do Brasil. Então, elas acabam tomando, ingerindo a melatonina como um indutor de sono, sem saber para que é esse uso, que pode até gerar que, se ela tiver noites em que ela não tenha sucesso com a melatonina, aumentar o medo dela não conseguir dormir, e com isso ela vai consolidando mais ainda a insônia como um transtorno de sono sem tratar adequadamente. Uau. Então, é, Ô, Silvia, tem que buscar a informação correta, né? Senão a gente vai tem, indo assim em tem. ondas que não são legais. Aproveitando os nossos últimos 16 minutos, nós tem tanta pergunta, nós vamos ter que fazer outra live em breve, tá? Paralisia do sono. Para quem, né, abre o olho, não consegue mexer o músculo e acha que é coisa de outro mundo. Eu já ouvi tanto isso. O que é isso? Paralisia do sono, ele é um transtorno do sono também, está dentro do grupo que a gente chama de parassonia. Parassonia está o pesadelo, está o sonambulismo, terror noturno, distúrbio comportamental do sono REM e também a paralisia do sono. Então, a paralisia do sono, ele é um retardo. Quando a gente acorda, o cérebro desperta, ele manda um comando para liberar os movimentos dos músculos. E este comando, ele retarda, é como se a informação chegasse retardada nos músculos. Então, a pessoa acorda, ela percebe que ela acordou,
mas ela não consegue mexer o corpo. E isso dá um desespero, né? Imagina que você acorda e de repente você não consegue se mexer. Você acha, parece que você está morto-vivo, né? Então é bastante comum que a pessoa, quando ela começa a ter esse sintoma, ela fique desesperada, até ela conhecer o que é paralisia do sono. Então é extremamente importante, se a pessoa está tendo isso, entender que a paralisia do sono não é um problema, ela não está morta, ela vai retomar, os músculos todos vão sim se mexer, eles só estão com um lapso de tempo. Então esses segundos, eles acabam sendo vividos pelas pessoas como minutos. E isso é que gera um desespero. Então, privação de sono, que é um dos aspectos que a gente já comentou, pode aumentar a paralisia de sono. Então, é extremamente importante também para aquele pessoa que fez a pergunta sobre os 36 horas, né? Que ele fica acordado. Sim. Quer dizer, não sei se ele está tendo, porque não necessariamente a privação de sono vai gerar a paralisia do sono, mas quem tem uma predisposição a ter paralisia do sono pode aumentar quando ela está privada de sono. Tá, então deixa eu ver se eu entendi bem rapidinho para não perder tempo. Se eu durmo pouco ou menos do que meu corpo precisa, eu posso ter estas paralisias do sono, certo? Pode. E aí, para que eu não tenha, então, a paralisia do sono, eu preciso dormir normal. Essa é uma forma de você evitar a paralisia do sono. Agora, existem as pessoas que não têm privação de sono e manifestam paralisia do sono por conta de uma predisposição genética. Agora, existem as pessoas que podem manifestar a paralisia do sono em vista da privação de sono. E uma vez corrigida a privação de sono, uma vez corrigido este fator, ela volta a dormir bem. E quando a pessoa tem paralisia do sono, o ideal é que ela comece a tentar mexer as extremidades do corpo dela. Mexer os olhos, começar a mexer as extremidades, que aí ela vai retomando. E se tiver alguém do lado dela que saiba que ela tem paralisia do sono e cutucar ela, mexer nela, também pode acelerar esse processo. Mas não precisa ficar preocupado que não vai morrer, tanto que tá ali respirando. Tá O vivo. que pode acontecer é a pessoa entrar numa crise de pânico e aí ela trava a respiração. Mas isso tá funcionando, porque ela estava dormindo respirando. Ela acorda, continua respirando. É muito mais o pânico, sabe? A preocupação. Sim. Gente, está com problema de sono? Procura a doutora Silvia, psicóloga do sono. Vai te ajudar não só a dormir melhor, mas a viver melhor, né? Porque a gente precisa Viver, eu acho que dormir bem para dormir melhor viver é viver bem. melhor. Claro! Silvia, eu quero agradecer o pessoal do Lado Bom das Coisas, um portal de informações positivas, né? Que a gente sabe que isso também interfere no sono. Eles estão dizendo que essa live é maravilhosa, muita informação e quebra de tabus. Obrigada. Tem também aqui o Davi Domingues, advogado, dizendo que ultimamente fica lembrando do sonho como se tivesse acabado de acordar, ou talvez lembrando do sonho. Dependendo do sonho que a gente tem, ele se repete, né? E Pode. às vezes ele vem várias vezes ao longo do dia. Por quê? Quer nos passar alguma mensagem importante? Eu acho que, de novo, aquilo que eu tinha proposto, né? Entre em contato com a emoção que o seu sonho está te despertando. Né? Tenta, mais do que ficar na história literal ali do sonho, é o que de fato aquele sonho mexe com você. Em que medida aquela Perfeito. emoção suscitada pelo sonho, aquela experiência sensorial que ele te traz, ela tem a ver com alguma situação que você está vivendo, seja de uma alegria, seja de uma angústia. Tentar olhar para o seu dia e ver aonde o seu dia te desperta isso e que você não está atento. O sonho é um grande mensageiro do nosso dia. Que a Ai, gente que possa fazer as lindo. pazes entre o dia e a noite. O grande mensageiro do nosso dia. Que lindo! Ô, Silvia, antes da gente partir para as conclusões finais, eu queria te fazer duas perguntas. Quem acorda já com dor de cabeça, o que isso pode significar? Sabe, acordou e já sentiu a cabeça bombando. E sobre o bruxismo, porque muitas pessoas atribuem o bruxismo a alguma coisa relacionada ao sono. Vamos lá. A enxaqueca de manhã, ela muitas vezes tem a ver com o distúrbio respiratório do sono. Então, vale a pena a pessoa fazer essa investigação, porque ao dormir mal, com uma baixa qualidade de sono, ela pode acordar com dor de cabeça. Bruxismo pode também levar a dor de cabeça, porque a pessoa que tem bruxismo, o que é caracterizado como bruxismo? Aperto da mandíbula, né? Aperto, bater ou ranger os dentes. Então, o bruxismo tanto eu posso ter durante o dia como eu posso ter durante a noite.
Em geral, durante o dia é mais o apertamento. E à noite acontece da pessoa bater ou dela ranger. Então, com isso, ela faz toda uma alteração nesse jogo de músculos e ossos, e ela pode levar a uma enxaqueca, né? A uma Uau! dor de cabeça muito forte ao acordar. Então, é o que a gente chama da dor relacionada à ATM, né? Então, vale a pena também fazer uma investigação disso. Se está tendo desgaste dos dentes, se quando ela está mais relaxada, ela tem menos, procurar um dentista para ajudar ela, né? Dentista também. Dentista, por quê? Porque quem está tendo bruxismo está tendo um desgaste realmente dos dentes e isso é irreversível. Então, se você não usar uma placa, ok, o bruxismo tem a ver com estresse? Tem a ver com estresse. Vale a pena procurar como é que eu começo a observar mais, ter mais consciência do meu corpo nessa região da minha mandíbula. E, por exemplo, sei lá, escolhe uma cor que você veja. Toda vez que você vira essa cor, lembra-se de observar como é que está a sua tensão muscular nessa região. Boa. Entra soltando. Óbvio, junto em paralelo, o que está me tensionando? Que volta e meia eu vou para essa condição de posicionamento mandibular. O que está me gerando estresse? Então, não só uma dica de olha a cor e veja, observe como é que está a tensão muscular, mas vá também investigar na sua vida o que está te deixando nessa tensão muscular. Então, isso tem a ver com o nosso caderninho, né? Vamos Perfeito. tratar desse assunto. E uma vez que você está desgastando esses dentes, eles precisam estar protegidos. Então, não basta só olhar a cor e ir atrás do problema. Você também tem que cuidar dos dentes para você não ficar sem dente. Então, vale a pena, assim, buscar o dentista. Perfeito. Tá, Silvia, temos 8 minutos. Muitas pessoas que chegaram agora, eu já quero dizer que vai ficar tudo lá no YouTube, Isabela Camargo Real, vale muito a pena. Perguntaram, né? Já falaram sobre pesadelo? A doutora já disse, pesadelo é um sonho com conteúdo ruim. É mais fácil lembrar de um sonho quando você desperta sem despertador, acorda sem despertador. Gostei muito quando você fala o sonho é o grande mensageiro do nosso dia, então a gente precisa olhar para o sonho, não tentando lembrar detalhes, mas aquela sensação que você acordou, certo? Ou o que aquele sonho te trouxe. Sim. Para a gente encerrar, queria suas considerações finais e especialmente chamar a atenção da falta de intimidade. Está cada vez mais evidente que os problemas relacionados ao sono, à nossa saúde mental, está relacionada à falta de intimidade conosco. Você, como uma psicóloga do sono, então, gostaria muito de passar a palavra para você e saber quando que a gente procura uma psicóloga do sono. Ou seja, eu preciso estar dormindo mal depois de quanto tempo para poder saber que aquilo não é temporário, que é um problema mesmo. Olha, Isabela, o que eu mais gosto de falar é sobre intimidade consigo mesma. A outra live vai ser isso, então, só isso. Tá bom. Bom, primeira coisa é a insônia. Quando a gente começa a ter uma insônia, ela é um sintoma, ela não é um transtorno do sono. Ela é um sintoma como uma diarreia, como uma perda de cabelo, um problema de pele. Quer dizer, é o caminho por onde o nosso corpo vai procurar a expressão daquele estresse que a gente está vivendo. Então, não é para negligenciar. Eu comecei a ter insônia, eu não tinha. Vamos olhar sério para isso. O que é que está me incomodando? Vamos ler isso como um fator de estresse. E aí é investigar essa causa. Então, isso, uma insônia situacional, às vezes a pessoa tem uma apresentação, e aí, em virtude da apresentação que vai acontecer, sei lá, na quinta-feira, ela está estressada, ela sabe que ela está estressada por causa daquilo, e assim que acontece a apresentação, ela relaxa e ela volta a dormir bem. Então, é essa ponte que é importante ser feita. Às vezes a situação é clara, como uma apresentação para o meu chefe, para o superior do meu chefe, e com isso eu sei que eu estou nervosa. Às vezes não é tão clara. Às vezes é algum sapo que foi engolido no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho, em que a coisa não é tão clara para mim, eu não acessei tão facilmente a informação do meu desconforto. Às vezes nem registrei o desconforto. Então, também atrás de não negligenciar. Se eu estou dormindo mal, alguma coisa está me incomodando. E se não está claro para mim, talvez começar a conversar com alguém, com um psicólogo. Nesse momento, talvez nem necessariamente precisa ser um psicólogo do sono, porque você está num momento ainda de sintoma, como qualquer outro. Eu estou percebendo que tem alguma coisa que eu estou estressada.
E aí a pessoa pode ajudar a chegar nesse ponto. Qual vai ser a diferença de um psicólogo do sono? É que ele pode orientar simultaneamente com o sono. Não só em fazer esse desbravamento do ponto de vista psicodinâmico e emocional, mas ele pode também trazer orientações para evitar que essa insônia sintomática inicial vire um transtorno do sono, que é quando a pessoa já começa a ter expectativas negativas sobre o sono, começa a ter comportamentos desfavoráveis, ela vai reunindo um conjunto de ações e de pensamentos, crenças associadas ao processo de dormir que vão consolidando a insônia, e isso é extremamente prejudicial. Então, evitar chegar nesse ponto é o ideal. Agora, se você já está nesse ponto, vale a pena a busca, sim, de um profissional da área do sono, né? O médico do sono, ele vai trazer mais a parte de orientação, de higiene de sono, ele pode dar algumas informações também importantes de uma reflexão para essa pessoa, mas o médico não acompanha o paciente semanalmente. Então, a oportunidade do psicólogo é que ele vai poder trabalhar também esses aspectos psicodinâmicos e emocionais, que podem também estar mantendo essa problemática da pessoa relacionada ao sono, e também criar ajustes de sono favoráveis na agenda de sono, para favorecer essa fisiologia que está preservada. O paciente com insônia, ele não tem um problema relacionado ao cérebro, apesar dele acreditar muitas vezes nisso. E o mais importante que essa questão da intimidade que eu acho que é o trabalho do psicólogo do sono, é restaurar mesmo a relação saudável entre sono e vigília. E esta relação saudável depende de uma relação saudável com as questões do dia. O que quer que aconteça não é bobo, não é pouco. Eu costumo falar para os pacientes assim, se você foi numa padaria comprar um pão e saiu entalado com alguma questão ali na hora do pagamento, isso não é bobo. Óbvio, aquilo não tem uma repercussão na sua vida do ponto de vista de ter uma problemática, que no dia seguinte vai acontecer alguma coisa, não vai encontrar de novo a pessoa, mas ele é importante na medida em que ele aponta para você um conflito interno que não está muito claro e que você acaba se irritando e sendo reativo. Então, o que quer dizer essa reatividade? Quais são as memórias que você traz na sua história de vida que fazem com que você leia cada situação nova da sua vida à luz de uma experiência passada e não está aberto para o novo, para que aquela relação com aquilo que você está vivendo seja única e exclusiva, seja um fenômeno novo na vida. Então, a gente vai perdendo nessa forma condicionada de viver a relação com a espontaneidade, com a vida se manifestando na pluralidade. A gente vai colocando ela em caixinhas. E nessas caixinhas elas são extremamente angustiantes, porque elas estrangulam a expressão da vida, que é muito maior do que esse número pequeno e limitado de ações que a gente faz, e que parecem ganhar uma dimensão, um valor maior do que eles de fato têm. Então, acho que essa é a intimidade com a vida, é a condição de romper com esse condicionamento do que é um establishment e passar a viver de forma mais livre e espontânea, onde você pode ser efetivamente mais criativo. E com isso você está mais entregue aos fenômenos que a vida te traz, às oportunidades que ela traz, em cada momento, tendo a ação adequada e não sendo reativo. E naturalmente com isso você tem uma relação harmônica e pode dormir melhor. Perfeito. Perfeito. Silvia, no último minuto, como as pessoas podem te encontrar? Aonde elas podem te encontrar? Bom, eu posso te passar meu telefone celular. Eu também estou na ABS. Isso. Posso passar aqui, se você quiser. Não sei como você acha melhor. Eu também estou na ABS, né? A ABS tem lá o contato, que pode também pedir. O meu telefone celular é 11 98106 8006. Dirijo a Casa do Conhecimento, que está no Instagram também. Se quiser, eu posso colocar aqui o telefone, não sei. Já vai acabar em 1 minuto. Ah, tá bom. Eu sugiro que o pessoal te procure, então, pelo direct no Tá seu ótimo. pessoal ou na Casa do Conhecimento. Tá ótimo, tá bom? Eu Tá agradeço bom? muito. Muito Silvia, obrigada. super obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço também o seu, a sua atenção, de todos que estão aqui. Obrigada pela oportunidade. Até breve, Silvia. Até, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, Silvia, e eu espero que vocês durmam bem.
Se vocês conhecerem alguém que também precisa falar mais sobre o sono, sonhos, entrem lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Um beijo grande, boa noite para todos e até amanhã.